pessoal, aqui é o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer esse vídeo agora com o intuito de responder questões com relação ao conteúdo Pensamento Mítico. Pensamento Mítico é um conteúdo que normalmente cai no SSA, cai no SSA 1, né? O primeiro ano do seriado da UPE, e fala sobre como acontece o conhecimento e as explicações míticas nos diferentes momentos da história da humanidade, né? Antes da gente ir para as questões propriamente ditas, vale lembrar que para responder questões com relação ao pensamento mítico, o aluno ele tem que separar dois tópicos principais dentro do pensamento mítico. Existe o mito como acontecia na antiguidade. O mito como acontecia na antiguidade, e existe o mito como acontecia na antiguidade e o mito como acontece no mundo atual. Eles têm funções e características diferentes. Então, o aluno tem que ter bem claro as funções e as características do mito no mundo atual e as funções e as características do mito na atualidade, né, na contemporaneidade, no mundo atual. Então, o mito é uma forma de conhecimento, é uma forma de explicação e interpretação da realidade que se vive. O conhecimento mítico ele é mais antigo do que a filosofia e a ciência, foi a primeira forma de explicar as coisas da realidade. Ele aconteceu de uma maneira na antiguidade, ele não morreu com o surgimento da filosofia e ele acontece de uma maneira diferente hoje em dia. Então isso é estudado no conteúdo filosófico mitos, e isso é o conteúdo que cai agora, é o tipo de coisa que é perguntado nas questões. Então vamos às perguntas para ver como é que esse tipo de questionamento se manifesta nas questões. Vamos começar aqui respondendo. Vamos lá. Pensamento mítico. SSA1 2020. Atente ao texto e a figura a seguir sobre o pensamento mítico. Vamos ao texto. O aluno viu ali a figura, né? Vamos ler o texto. A figura se constituiu, a filosofia se constituiu por meio de uma passagem do mitos ao logos, razão. Antes do surgimento da filosofia, a explicação para as questões humanas era fornecida pelos mitos. Podemos conhecer essas explicações lendo obras como Odisseia e Ilíada, do poeta grego antigo Homero. Então a figura, ela meio que dá uma ideia do que vai ser abordado, né? Não tem nada para interpretar na figura, porque toda a informação necessária já está no texto, né? Então tem ali um mito, né? Uma forma de Zeus ali, um deus que tem uma forma humanoide, mas que representa forças da natureza. E temos o logo, né? Quando a gente vê o logo, a gente vê aqui, ó, um homem que não é um ser humano, né? Como se fosse uma escultura, né? Um mecanismo artificialmente construído aqui, uma mão que é o símbolo da manipulação da ação humana, conduzindo algo que vai ao cérebro, né? Então essa figura representa bem a razão humana, como a razão humana trata do conhecimento, é artificial, o mito trata com figuras mais emocionais, mais fantásticas, né? Então é uma figura que representa a dicotomia, né? Os dois mundos, o mundo mitológico e o mundo do logos. O logos, em grego, é uma palavra que traz a ideia de razão, né? De racional. Então é isso, né? Vamos então às questões. Como eu havia dito aqui, a questão pode ser que ela esteja falando do mito na antiguidade ou do mito no mundo atual. O mito na antiguidade tem certas características, certas funções. O mito no mundo atual, no mundo contemporâneo, tem certas características e certas funções. A gente tem que saber entender se a questão está falando do mito na antiguidade
ou do mito no mundo atual? Normalmente as questões que forem falar do mito na antiguidade, eles não falam nada, eles só dizem assim, com relação ao pensamento mítico. Agora, as questões que falam sobre o mundo atual, eles falam com relação ao mito na contemporaneidade, com relação ao mito no mundo atual, com relação ao mito hoje. Mas, com o decorrer da leitura da questão, a gente vê o que o autor da questão está se referindo, né? Aqui falou, né? Como na questão falou da passagem do mito ao Logos. A passagem do mito ao Logos aconteceu no mito da antiguidade. Então vamos ver o enunciado da questão. Isso mesmo. Com base na figura e na citação acima, o autor ressalta o valor do pensamento mitológico para a explicação acerca de questões humanas. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, com relação ao mito e a sua capacidade de explicar coisas com relação à característica humana, né? Provavelmente a questão vai estar falando do mito na antiguidade porque falou da passagem do mito ao Logos. Isso acontece na antiguidade. E ele quer a questão correta. Letra A. O pensamento mítico provém mais de regras lógicas e racionais, de pouco sentido para as questões humanas. Falou de dois aspectos aqui do mito. Falou que o mito ele vem mais de questões lógicas e racionais e de pouco sentido para as questões humanas. É exatamente o contrário do que está sendo dito aqui no enunciado. O mito ele não é racional, isso aqui a gente pode dizer que está errado. Ele é lógico, mas não é racional. Como assim? Ele não é questionador, ele não busca a verdade, mas ele tem algum sentido. Então dizer que ele tem pouco sentido para as questões humanas está incorreto. O mito ele não é racional, ele não é totalmente crítico, mas ele fala da realidade humana. Então está errado. É errado dizer que ele tem pouco sentido para a questão humana e é errado dizer que ele é racional. Mas se bem que não está dizendo aqui que ele é racional, só está dizendo que ele é mais lógico e racional e ele tem pouco sentido, né? Então essa parte aqui está toda incorreta. Letra B. O mito expressa o conhecimento de que o homem é senhor de si mesmo, de que é independente do mundo conhecido. Vamos analisar essas duas informações. O mito fala que o homem é senhor de si mesmo e de que ele é independente do mundo? Claro que não. No mito existem as forças sobrenaturais. Como assim? Existem leis, existem poderes, existem deuses e esses deuses eles têm força sobre a vida humana. Como assim? Existe a ideia de destino, então é muito comum a gente ver num mito grego que vem uma profetisa, vem um oráculo e prevê o futuro daquela pessoa. E por mais que aquela pessoa tente fugir desse destino, ela não consegue. O destino é mais forte do que as forças da pessoa. Ou a pessoa ela é amaldiçoada, é jogado um poder mágico ali nela e ela não consegue escapar disso. Ou tem os deuses que representam as forças da natureza, as forças do mundo. Então isso tudo expressa o quanto as forças fora do ser humano são mais fortes do que ele mesmo, e de que ele está sujeito a essas forças. Então não, o mito não expressa a ideia de que o homem é senhor de si mesmo, muito pelo contrário. As forças sobrenaturais e as forças do mundo, as forças da natureza têm uma força acima da vontade do homem. Então essa também não está correta. Letra C. As explicações fornecidas pelos mitos são incoerentes e sem nenhum sentido para as questões humanas. Duas informações incorretas. O mito ele é não racional. O aluno ele precisa ter claro, porque esse é o vocabulário que os organizadores das questões utilizam. O mito ele é lógico. O que significa ele ser
ser lógico, ele faz sentido. Ele trata de coisas emocionais, de coisas do cotidiano, coisas da sentimentalidade humana, que mesmo um mito escrito há 700 anos antes de Cristo, nós ainda estudamos eles, a mitologia grega. De alguma maneira o mito faz sentido para a realidade humana. Só que ele é não racional. Racional é um pensamento que é filosófico ou científico, usa puramente a racionalidade. Mas o mito não, ele é lógico, ele tem sentido, mas ele não é racional. Ou seja, ele é incoerente e ele não tem nenhum sentido? Não. O mito tem sentido e o mito tem coerência para a realidade humana. Ele é não racional, não concreto, mas ele faz sentido. Vamos pular aqui para a letra E. A passagem do mito ao logos se constitui o verdadeiro sentido para o pensamento mítico. O que é a passagem do mito ao logos? Passagem do mito ao logos foi quando as pessoas deixaram um pouco de lado as explicações míticas, que são fantásticas e têm um cunho emocional, para tentar responder as coisas a partir da força da razão, sem recorrer aos mitos fantásticos. A força do mito está no fato de que ela trouxe a filosofia? Não. Tanto que a filosofia surgiu e o mito continua existindo. A força do mito não está no fato de que ele trouxe a filosofia, porque o mito tem poder por si só. Então, o verdadeiro sentido do mito está no fato de que ele atinge o sentimento humano, independente da filosofia. Então, dizer que o verdadeiro sentido do mito é a passagem do mito ao logos, essa afirmação é incorreta. Vamos ler aqui a letra D. A passagem, o pensamento mítico, compreende uma forma espontânea de o homem situar-se no mundo e na realidade vivida, dando sentido às questões humanas. Essa é uma palavra que talvez possa assustar, porque é uma palavra que às vezes o aluno não tem muita intimidade, né? Que é algo espontâneo. Algo espontâneo é algo natural. Algo espontâneo é algo que acontece sozinho, por si só, sem ser planejado, sem ser artificial. E quando a gente estuda o mito, a gente vê que antes da filosofia surgir na Grécia, foi o primeiro local que ela surgiu. Antes do mito surgir na Grécia, todas as culturas primitivas do planeta que surgiram na antiguidade ou que surgiram depois, todas recorreram ao mito. De certa maneira, é natural da natureza humana criar mitos, criar explicações mitológicas para as coisas, a partir do ponto de vista do fantástico, do sobrenatural. O mito é algo espontâneo, o mito é algo natural da realidade humana. Então, o pensamento mítico compreende uma coisa espontânea. O ser humano explica as coisas a partir do ponto de vista fantástico e sobrenatural. É uma maneira espontânea, natural do ser humano de situar-se no mundo e na realidade, dando sentido às questões humanas. Sim, o mito trabalha com as questões humanas de maneira a dar sentido a elas. Eu ainda não fiz nenhum vídeo, mas futuramente eu vou fazer uns vídeos falando umas histórias mitológicas e qual é o sentido que existe por trás daquilo. Mas é fácil de encontrar histórias mitológicas nas histórias da mitologia grega e lá a pessoa vê como é possível encontrar sentido nas coisas mitológicas, a explicação para os sentimentos, para as coisas da natureza. Então a resposta dessa questão é a letra D. Só caiu essa questão em 2020, vamos para o SSA1 de 2019. Questão 39. Mais uma figura. A gente vê que é uma figura aí da revistinha antiga, né? Dos quadrinhos do X-Men, né? Hoje a gente vê eles representados nos Avengers, né? No cinema. Então, a gente vê que essa historinha é dos anos 90, anos 80, e ela provavelmente a questão vai falar do mito no mundo atual. Então, vamos lá. O aluno viu lá a revistinha em quadrinhos, X-Men, né? Nas histórias em quadrinhos, o maniqueísmo. Nas histórias em quadrinhos, o maniqueísmo retoma o arquétipo da luta entre o bem e o mal e a dupla personalidade do herói.
atinge em cheio o desejo do homem moderno de superar a própria impotência, tornando-se um ser excepcional. Ademais, os meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, retratam o significado do mito de forma diferente. São atribuídos aos mitos no mundo midiático, ou seja, o mito no mundo atual, qualidades dignas de um Deus. Vamos lá. O texto jogou um bocado de informações aí. Vamos tentar analisar o texto. As histórias em quadrinhos, ou seja, o próprio texto está dizendo, o mito na atualidade se expressa na forma dos quadrinhos. As histórias em quadrinhos, o maniqueísmo e o arquétipo. O que é o maniqueísmo e o arquétipo? Maniqueísmo é uma forma simplista de interpretar a realidade a partir da ideia de que as coisas ou as pessoas estão claramente separadas entre bons ou maus. Ou alguém é bom e luta pela justiça, ou alguém é claramente mau e luta pela injustiça, pelo egoísmo. Quando a gente vê as histórias da literatura e as histórias em quadrinhos, os animes, os filmes, o bem é claramente bem e o mal é claramente mal. Apesar de, na realidade, as coisas não serem tão claras assim. Mas na revistinha em quadrinhos, elas trabalham com o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a separação simplista da realidade em bem e mal, preto no branco. O vilão é claramente vilão e o herói é claramente herói. O herói é claramente herói e o vilão é claramente vilão. Que é um arquétipo. Arquétipos são padrões mentais. Por exemplo, o brasileiro vive na cultura brasileira, o europeu vive na cultura europeia e o indiano vive na cultura indiana. São três pessoas vivendo em momentos culturais e históricos totalmente diferentes. Mas se você passa um filme dos Avengers, por exemplo, tanto o brasileiro, quanto o europeu, quanto o indiano vão entender quem é o herói e vão entender quem é o vilão, apesar de eles viverem culturas diferentes. Por que isso acontece? Algumas pessoas diriam que existem padrões mentais que são hereditários ou não dentro da psique humana e que eles já estão prontos desde o nascimento e são independentes da cultura da pessoa. Então, independente de eu ser brasileiro, europeu ou indiano, eu entendo muito bem o que significa a luta entre o bem e o mal. Essa ideia de que o bem e o mal lutam entre si e de que o bem é o bem e o mal é o mal, esse padrão pronto dentro da cabeça das pessoas, que independe da cultura, o nome disso é arquétipo. Já nasce com a pessoa, poderíamos dizer, né? Uma das pessoas que estudou profundamente os arquétipos, que é Jung, o discípulo de Freud, o psicólogo, ele chegou a defender que os arquétipos são hereditários, nascem com as pessoas, fazem parte de uma consciência coletiva. Olha o que diz aqui. A dupla personalidade do herói atinge em cheio o desejo do homem moderno de superar a própria impotência. O que significa isso? É como se fosse o super-homem. O super-homem, quando está vestido de jornalista, ele é tímido, ele fala baixo, ele tem um amor não correspondido, ele vive todas as dificuldades de um ser humano normal. Mas quando o mundo entra em perigo, ele tira a roupa de ser humano trabalhador e ele veste a roupa de um herói. Sendo o herói, a mulher que ele mais gosta é apaixonada por ele, ele é imortal e ele vence a injustiça com toda facilidade. Ou seja, a pessoa normal se identifica com o super-homem porque existe uma parcela do super-herói que é humana. Por isso que a gente vê o super-herói e se identifica, a gente vê algo de nós no super-herói. Então, é o que está dizendo aqui, ó, a dupla personalidade do herói. É o fato de que o herói tem algo de humano e de super-herói. Atinge em cheio o desejo que o ser humano tem de ser herói. A gente olha aquilo e a gente vê nas histórias em quadrinhos um desejo nosso sendo realizado. Que é o fato de que mesmo eu sendo impotente,
eu vejo ali alguém que é impotente como eu, mas que tem uma personalidade dupla, esconde ali dentro um super-herói que supera todas as dificuldades do cotidiano. São atribuídos aos mitos do mundo midiático. Quem são os mitos do mundo midiático? Os heróis, qualidades dignas de um deus. Ou seja, é a característica em comum que existe entre os deuses da antiguidade e os heróis de hoje, superpoderes. Não fica. Vamos lá. Sobre o mito no mundo atual, então está deixando bem claro aqui. O mito no mundo atual, assinale a alternativa correta. O mito tem a significância e a coerência que se faziam sentir no homem primitivo. O mito tem a mesma significância e a mesma coerência, ou seja, ele se apresenta da mesma maneira que no homem primitivo. Não, estamos falando do mito no mundo atual. Ele não tem a mesma significância e ele não tem a mesma coerência que se fazia sentir no homem primitivo. Letra B. O mito propõe todos os valores éticos e estéticos que levam à humanização? Não. O mito ele trabalha com o desejo do homem moderno de superar a própria impotência. Então, quando a gente vê o mito, apesar de ele ter características humanas, ele é um humano superando as barreiras da humanidade. Então, o herói é um ser humano desumanizado, que perdeu características humanas. Então, não, o mito não leva a uma humanização. Vamos aqui para a letra D. O mito retrata a origem por meio de genealogias entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. O mito no mundo antigo, sim. O mito no mundo atual não trabalha a origem das coisas e não trabalha com forças divinas. Trabalha com heróis e pessoas superpoderosas. Mas dificilmente não é uma característica clara do mito hoje trabalhar com divindades. Nós não acreditamos que os heróis sejam deuses de verdade, mesmo quando eles são deuses na revistinha, né? Genealogia é o estudo da origem das coisas e o mito no mundo atual não trabalha com a explicação da origem das coisas. Uma explicação para a origem das coisas era o mito na antiguidade. Era a explicação que se tinha para a origem do homem, da mulher, dos animais, do mundo. Mas o mito no mundo atual, através da mídia, não vem para tentar explicar a origem das coisas. Os heróis vêm apenas para trazer uma satisfação psicológica, uma explicação simplista da vida, mas não. O mito no mundo atual não trabalha com a origem das coisas, não trabalha com genealogia e também não está ligado a forças literalmente divinas. Letra E. O mito configura a dimensão crítica do homem. Para compreender e interpretar a realidade existencial? Não. O mito não trabalha a faceta crítica do homem, de questionamento racional de forma nenhuma. O mito precisa perder força e vir a filosofia e a ciência para trabalhar a criticidade do ser humano, né? Vamos aqui ler a letra C. O mito singulariza o desejo. Singularizar é tornar claro, tornar particular, tornar aquilo bem característico de algo. O mito singulariza o desejo com o objetivo de superar a impossibilidade no âmbito. Sim, o mito no mundo atual vem para superar as impossibilidades no âmbito da realidade. É o que eu falei sobre o super-homem, né? Nós vemos o herói que a gente se identifica porque ele acredita nas mesmas coisas que a gente e a gente vê ele com superpoderes, superando as impossibilidades que eu vejo em minhas limitações e eu tenho uma satisfação psicológica com aquilo. E o mito singulariza isso. Como assim? O mito torna isso bem particular seu, bem característico do mito, né? Então a letra C só tem informações corretas com relação ao mito no mundo atual. Então a resposta aí do 41
Resposta da 39 do SSA 2019 é a letra C. Vamos lá, 42, a última de hoje. A última de hoje. Leia o texto a seguir. A pessoa vê ali a figura, né? A figura leva a entender que vai ser falado do mito na antiguidade, né? Parece ser uma figura antiga aí, né? Não existe fenômeno natural, nem da vida humana, que não seja capaz de uma interpretação mítica e que não reclame semelhante interpretação. A coerência do mito depende em um maior grau da unidade de sentimento, de que regras lógicas. Essa unidade representa um dos impulsos mais fortes e profundos do pensamento mítico. Trouxe uma informação bem importante aí, vamos ler ela de novo depois. Vamos aqui para o próximo enunciado. No tocante ao pensamento mítico, a significância da explicação da realidade, né? O quanto a realidade tem peso explicativo, faz-se presente em sua narrativa. O que caracteriza a mentalidade primitiva, vai falar do mito na antiguidade, não é sua lógica, mas seu sentimento geral da vida. Então veja bem, essas são características muito importantes do mito na antiguidade e na atualidade também. Unidade de sentimento e seu sentimento geral da vida. Essas duas frases, elas estão falando de arquétipos. Os arquétipos que existem dentro do ser humano. Que ideia é essa de unidade de sentimentos e sentimento geral da vida? É aquilo que eu disse, que pessoas em culturas diferentes, com ensinos diferentes, vivendo vivências diferentes, eles entendem uma história onde tem um herói e um vilão. Uma pessoa, independente da cultura e do momento histórico dela, se ela ler uma história que vai estar falando do drama de uma mãe que está tendo dificuldade para educar sua filha, ou de uma pessoa que era muito rica e de repente ficou pobre, independente da cultura, existem certos acontecimentos que fazem parte da existência humana, independente do tempo histórico ou da cultura que ele viva. Isso é o que é chamado de sentimento geral da vida. Você vê uma história bem feita, ela impressionou as pessoas no passado e ela impressiona as pessoas ainda hoje. É por isso que nós ainda lemos e ainda podemos tirar ensinamentos de sentido da vida daquelas histórias antigas da mitologia que foram escritas há mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo, né? É o sentimento geral da vida. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Os relatos míticos têm a preocupação com a coerência lógica em detrimento da unidade de sentimento. Novamente, o que conta mais aí é o vocabulário que o aluno tem ou não. Se o aluno não souber o que é em detrimento de, ele vai ficar perdido e vai ficar amedrontado. Nesse contexto aqui, em detrimento de, está meio que significando em vez de. O mito ele trabalha com a coerência em vez da unidade de sentimentos? Não. O que está dizendo aqui é exatamente o contrário. Se o aluno leu isso aqui e viu ali o termo unidade de sentimento, ele sabe que está errado. O mito não trabalha mais com a coerência lógica do que com a unidade de sentimento. O mito trabalha totalmente com a unidade de sentimento, né? Com as forças arquetípicas que já existem dentro da psique humana. Então a letra A está incorreta. B. O pensamento mítico está desvinculado da confiança na crença que vinham na autoridade religiosa do narrador.
Então, quem acompanhou as aulas, quem leu materiais sobre o mito, sabe que, por exemplo, na mitologia ali no contexto da Grécia Antiga, existia um personagem, existia uma pessoa que tinha um ofício e que ele era conhecido como poeta Rapsodo. Quem lembra o que o poeta Rapsodo fazia? O poeta Rapsodo era alguém que vivia num contexto que, ali no contexto da Grécia Antiga, 1%, menos de 1% da população sabia ler e escrever. O poeta Rapsodo é alguém que sabia ler e escrever. Ele lia os textos dos poetas antigos, de Hesíodo, de Homero, e ele tinha uma memória muito boa, e ele decorava esses mitos. Então, o Rapsodo ele passava de cidade em cidade, ia ali para as praças e ele declamava aqueles poemas de cabeça, de memória. As pessoas que não estavam acostumadas com esse tipo de coisa, que não sabiam ler, que viviam ali naquela simplicidade, que era uma sociedade que tinha muita superstição, eles acreditavam que aquele poeta tinha forças sobrenaturais por trás daquela narrativa. Eles acreditavam que o poeta era inspirado pelos deuses. Aquela história não era fruto apenas da criatividade de alguém. Aquela história era uma inspiração que vinha dos deuses e ele, inspirado através do poder dos deuses, contava aquelas histórias que tinham cunho de veracidade. Então, assim, as pessoas não acreditavam nos mitos antigos apenas por causa da sua coerência, mas também por causa da autoridade do Rapsodo, que as pessoas acreditavam que era um ser que era inspirado pelos deuses e que vinha trazer ali as verdades dos deuses, né? Então, dizer que está desvinculado é dizer que está desligado da autoridade do narrador. E é o contrário. Os mitos são baseados em grande parte na autoridade daquele que é inspirado para contar os mitos. Então, está erradíssimo. Vamos para a letra C. O pensamento mítico. O pensamento mítico é uma tentativa fracassada de explicação da realidade. E sua lógica centrada no sentimento é incoerente. Então vamos lá. Fracassada. Algumas pessoas desenvolvem o preconceito com relação ao mito, achando que assim, o mito era uma explicação mentirosa da realidade e surge a filosofia e a ciência, que são racionais, para trazer a verdade. Isso é um preconceito. O mito, ele dá uma explicação irracional para os aspectos não racionais do ser humano. A nossa capacidade estética de ver belezas, de ver poesia, de ver a nossa capacidade sentimental e emotiva de ver as coisas da realidade. O mito, assim como a arte, atinge o sentimento e a emoção humana. A filosofia e a ciência não conseguem fazer isso. Então, assim, o mito não é pior que a filosofia e a ciência. O mito é uma maneira de explicar a realidade, a filosofia é outra, a ciência é outra, a arte é outra, a religião é outra. Nós não podemos julgar que uma é melhor que a outra. Talvez você prefira uma em detrimento da outra, mas uma não é melhor que a outra. Cada um atinge um aspecto da realidade humana. Então você não pode dizer que o mito fracassou. O mito, ele existia antes da filosofia, ele continua existindo hoje, ele ainda tem o local dele de ser, né? E o mito é incoerente? Não. Se ele fosse incoerente, ele não existiria até hoje, né? Ele é não racional, mas incoerente não. Letra E. As narrativas míticas interpretam a realidade de forma... As narrativas míticas interpretam a realidade de forma ilógica. Não é ilógica. A gente pode dizer que o mito ele é não racional, mas nessa linguagem que é utilizada aqui na filosofia pelos elaboradores das questões, ilógico é a mesma coisa que sem sentido. E está errado. O mito ele não é sem sentido, ele tem um sentido, ele tem uma lógica de acontecer. Ele não faz uso de recursos racionais e críticos, mas ele tem sentido. Então essa está errada. Letra D.
A singularidade do pensamento mítico está nos relatos que firmam os elos de aliança dos homens entre si e com o seu meio ambiente. A singularidade, ou seja, uma particularidade dos mitos, algo que é muito específico do pensamento mítico, é que nos seus relatos são firmados elos de aliança dos homens em si e do seu meio ambiente. Essa só tem informações corretas. A singularidade, ou seja, particularidade. Então a gente vê nas histórias mitológicas que elas explicam todos os sentimentos que ligam aos homens. Então é muito comum a gente encontrar um mito que fala do amor de mãe para filha e de filha para mãe, do ódio entre pessoas, dois homens que lutam pelas mesmas mulheres, do sentimento que as pessoas têm de viver em sociedade, o que é que faz o homem viver junto ou não, quais são as forças que juntaram os seres humanos, as alianças contra ou a favor que as pessoas estabelecem. Então o mito fala muito do cotidiano da vida humana. Afinal de contas, o mito fala de sentimentos e emoções. Então o mito fala muito das alianças. E o mito é algo que está profundamente ligado à natureza. O mito fala muito da natureza, principalmente o mito antigo. Os mitos e os deuses sempre estão ligados a forças do meio ambiente, a forças do mundo, forças da natureza. Então a resposta para a questão 42 é a letra D. Então respondemos aí questões de 2 vestibulares, foram 3 questões. Eu comentei as certas e as erradas. Seria bom que o aluno anotasse. Pode ver aí o vídeo quantas vezes você quiser. Fiz vários apontamentos. É necessário, então, o aluno já tem consciência agora que ele tem que diferenciar as características e a função na vida do homem. Do mito, como ele acontecia na antiguidade, e do mito como acontece hoje. Eles têm funções e maneiras de acontecer, tanto como acontecia antes, como acontecia hoje. Então, o aluno tem que ter isso muito bem claro, fazer uma interpretação do texto, ler com calma e ele responde as questões. Se você tiver qualquer dúvida, se você achar qualquer erro aí na explicação, se você quiser um esclarecimento melhor, todo mundo sabe onde me procurar. E estudem, pessoal, tá certo? Até mais.